E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Faz algum tempo que a gente não falava aqui, né, do Mister Nice Guy, né, do nosso livro aí que deu origem ao canal. Então eu tava com muita vontade de retomar, né? E aí eu me dei conta de uma coisa, se vocês vão estranhar, tá? Porque eu vou tentar colocar na ordem, mas se vocês seguirem a ordem cronológica, vocês vão ver que eu tô começando o capítulo 4 depois de fazer o 5, né? E foi porque é um deslize meu, né? Eu acabei esquecendo do capítulo 4. Eu acabei pulando o capítulo 4. Então, trapalhadas à parte, vamos lá, né? O No More Mr. Nice Guy, né? Só pra gente voltar contextualizando um pouquinho, ele é o livro do Robert Glover, né? Em que ele vai falar sobre essa síndrome, a síndrome do cara legal, que no fim das contas é o que dá aí nome ao canal e o que me impulsionou a fazer o canal e tudo mais. Então é por isso que eu quis sempre fazer essa série, né, em que eu destrincho aí o destrincho não, né? O resumo o livro com as minhas palavras aí, aquilo que eu entendi desse livro, né? E no capítulo 4 ele é bem importante, né? Vocês viram pela thumb lá, provavelmente, que tem lá, né? Seja egoísta, né? Mas não é bem uma provocação com vocês, tá? O objetivo do capítulo e do livro como um todo não é que você seja egoísta, ou seja, que você tenha esse traço que seria ruim, né? Que a gente associa a algo ruim, de fato ele é, né? Se a gente é 100% egoísta, narcisista, enfim, isso é muito sério, muito ruim. Muitas vezes é por isso que a gente se torna um cara legal, né? Por conta de ter sofrido na mão de alguém que era egoísta. Então, não é esse o objetivo, novamente, mas o objetivo é justamente sinalizar para a importância da gente também olhar para a gente mesmo, né? Da gente se colocar também em um lugar de importância, né? Então, existe um mito do cara legal que seria se ele não se preocupar com os outros, ou melhor, se ele se preocupar com ele estaria deixando de se preocupar com os outros e isso seria algo ruim, né? Ele associa isso. Então, de fato, todos nós caras legais, a gente acredita, em algum momento da vida ou em certo ponto, a gente acredita que isso é egoísmo, né? Então, é um esforço para quebrar isso, na verdade, dentro da gente, né? E o cara legal, ele também parte de um pressuposto, né? Que se ele atender as necessidades dos outros primeiro, espontaneamente os outros também vão atender as necessidades dele. E aí isso, infelizmente, não é muito o que vai acontecer, e por conta do que o capítulo conta, né? Em geral, esse comportamento vai levar a gente para ressentimento, né? A gente vai se sentir, a gente vai começar a ficar chateado com as outras pessoas por elas não corresponderem a essa nossa expectativa que ela é fantasiosa, ela é ilusória, né? A gente, né, esperar isso realmente é injusto com as outras pessoas sem elas estarem cientes disso que a gente tá esperando, né? Então, um dos elementos desse capítulo é aprender a identificar e expressar as nossas próprias necessidades. Esse seria um dos primeiros pontos, né? A gente precisa começar a se conhecer. Então, é uma coisa que a gente todos nós devemos fazer, mesmo quem não é cara legal, né? E é algo que, infelizmente, muitas vezes não é muito instigado, muito incentivado socialmente. Mas ao identificar, ao nos conhecermos, a gente começa a identificar as nossas necessidades. E aí um segundo passo é expressar essas necessidades. E isso é uma coisa bem difícil de fazer, né? Porque tu vai ter que chegar para a pessoa e dizer eu quero tal coisa. E lembrando, quando a gente faz isso, a gente tem a sensação de que a gente está sendo egoísta, né? Então, é mais ou menos como se a gente, num primeiro momento, é o que a gente acaba fazendo. A gente chega assim, tá tudo bem contigo, tu já tá satisfeito com tudo. Eu vou acabar usando muito do relacionamento amoroso, porque costuma ser aí que mais dá problema pra gente, tá? Então, no relacionamento amoroso, a gente vai chegar vai querer, né, que a parceira lá ou o parceiro esteja completamente atendido em suas necessidades para daí a gente tentar arriscar falar das nossas, né? Então a gente vai lá, tá tudo bem, tu tá legal, não tá sentindo nada de ruim, tá tudo 100%, todas as coisas que tu queria fazer já estão feitas. E cara, isso não dá muito certo, não dá muito bom, porque é muito difícil que uma pessoa esteja completamente satisfeita o tempo todo. Então, muito provavelmente tu vai esbarrar na necessidade dessa outra pessoa, e aí você vai
né, vai cair naquele conflito, eu atendo a necessidade dela ou a minha. E se a gente não muda o nosso jeito, a gente acaba sendo pretendendo a necessidade do outro, né? Então, o primeiro grande passo, que parece ser pequeno, mas é extremamente importante, é se perguntar o que eu quero, né? O que eu quero nesse momento. E, como eu disse, parece uma coisa tão pequena, tão simples, né? Mas a gente acaba matando isso dentro da gente. A gente sabe, todos nós sabemos o que a gente quer pra gente. Mas a gente acaba matando isso ao longo da vida, principalmente o cara legal. Ele acaba reprimindo muito isso com medo de não ser aceito, de não ser querido, né? Então, chega na idade adulta, às vezes, se tu perguntar pro cara legal o que, que ele quer, ele dá uma balançada, assim, ele não sei, nem penso, nunca nem tinha pensado nisso, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Outro ponto também que o Dr. Robert Glover ali mexe no livro dele e que é bem importante é que o autocuidado não é a mesma coisa que egoísmo. De novo, a gente cai nessa questão do egoísmo, né? A gente tende a entender que se a gente está priorizando uma necessidade nossa, que a gente está fazendo alguma coisa por nós, a gente estaria negligenciando os outros, ou seja, a gente estaria novamente sendo egoísta. E isso não é verdade, né? Porque se a gente não está bem para fazer alguma coisa pelos outros, se a gente não está legal também, se a gente até daqui a pouco eu vou dar um exemplo interessante. Mas se a gente não está em uma estrutura suficientemente boa para atender outros, a gente não vai atender outros bem. Então, em certa medida, cuidar da gente também é cuidar dos outros de alguma forma, né? E aí eu lembrei desse exemplo que eu queria trazer para vocês, né? Que eu li em algum lugar, agora eu não vou conseguir lembrar da referência, mas ela dizia assim, era uma terapeuta falando para o cliente, né? Se tu tiver com 3% de bateria do teu celular e te pedirem teu carregador emprestado, tu vai emprestar? E aí a pessoa instintivamente vai dizer assim, não, né? Eu tô precisando do meu carregador naquele momento. E aí, então, por que que você faz isso com os outros em relação à tua energia, né? E muitas vezes a gente faz isso, o cara legal faz muito isso, ele acaba se desdobrando em 30 para ajudar outra pessoa, passando por cima das próprias necessidades, e aí depois ele acaba se sentindo porque ele tá totalmente detonado e a outra pessoa tá melhor, né? Sim, porque esse era o objetivo, era ela ficar melhor. Só que daí ele se sente mal por ter sido negligenciado, né? E isso puxa o outro ponto que é falado muito no capítulo, que é parar de esperar que os outros adivinhem o que a gente quer. Então a gente precisa ser muito claro com as nossas necessidades para outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente começa a se questionar do que eu quero, é hora de começar a dizer para outra pessoa o que a gente quer. E isso sim é homérico. Isso é bem complicado, posso dizer para vocês. Porque a gente se sente. Primeiro que a gente se sente despido, né? A gente. Como essa coisa de atender os outros se torna meio que uma barreira, uma armadura de proteção, quando a gente expõe o que a gente quer, a gente meio que tá tirando essa armadura. E a gente tem muito medo de ser rejeitado nessa hora. Então, se a pessoa diz assim, né, sei lá, eu quero dormir abraçadinho hoje, sei lá, um exemplo. E a pessoa diz, não, mas hoje tá muito quente e eu não quero fazer isso. A gente vai sentir que isso é um ataque pessoal, a gente não vai simplesmente entender que realmente a pessoa pode não estar com muito calor e não quer abraçar a gente. A gente vai entender, puxa vida, essa pessoa realmente está me rejeitando, ela não gosta mais de mim, ela não me quer, e uma série de outros pensamentos vai começar a passar pela nossa cabeça. Então, isso tende a fazer com que a gente pare nas primeiras vezes em que a gente tenta fazer esse movimento, né, de dizer o que a gente quer, né? E a gente, muitas outras vezes, a gente toma um caminho que não é tão direto, então, com medo de que isso aconteça. Então, em vez de eu ser bem franco e direto, dizer, olha, eu quero dormir abraçadinho, então eu vou começar a fazer um certo jogo, assim. Nossa, é tão gostoso quando a gente se abraça, não sei o que, vai começar a tentar comer pelas beiradas. E aí faz muito rodeio e acaba não expressando muito bem o que quer. E isso faz com que ele, obviamente, como consequência, não consiga o que ele quer, porque ele não se expressou diretamente, né? E isso é tão importante com os outros quanto é com a gente mesmo. Então, essa questão da gente dizer o que a gente quer para os outros também tem que acontecer com a gente em relação à nossa vida.
E aí que surge um dos pontos muito relevantes do cara legal, né? Ele costuma sabotar as próprias expectativas, os próprios objetivos, seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja em termos de hobbies, por conta de colocar os outros em primeiro lugar, né? Então, nesse capítulo, o autor ele convida a ir em busca disso, a tu começar a reconstruir essa identidade, né? Começar a tu realmente resgatar essas coisas que tu queria fazer e que tu não fez, né? E que tu acabou se negligenciando, né? Tu não negligencia as outras pessoas, mas acaba se negligenciando. Então é o que mais ou menos ele transmite na prática ali, né? Buscar hobbies, paixões, e ir em busca daquilo que se quer sem o medo de desaprovação. Nisso eu até me lembro daquele filme Sim Senhor, eu acho que é o nome em português, aquele com o Jim Carrey, né? Em que ele era muito acostumado a dizer não, né? Ele sempre dizia não, 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 não. E de repente ele começa, né? Então ele vai lá acho que é num evento lá e lá ele acaba, o palestrante faz o desafio para ele, né? Então hoje, a partir de hoje, a partir de amanhã, não me lembro como é que é, você vai dizer sim para tudo. Ele começa a dizer sim, 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 e daí dá um monte de coisa lá, mas mais ou menos isso, não é bem esse o movimento, né? Não é dizer sim para tudo e para todos, que isso seria cairia no mesmo lugar, porque tu tá atendendo as expectativas dos outros, né? Mas é mais ou menos nesse sentido, tu começar a se ouvir o que tu quer fazer e botar em prática, em ação, né? Então, pessoal, esse é o quarto capítulo do No More Mr. Nice Guy, né? A ideia geral desse capítulo é isso, é se colocar em primeiro lugar, né? Eu diria que talvez sim, não tem problema nenhum de se colocar em primeiro lugar, né? Mas se de repente você se sentir um pouco desconfortável com a ideia, pelo menos seria se colocar no mesmo nível que todo mundo, né? Então o que o cara legal costuma fazer é se colocar abaixo, né? Sua necessidade está abaixo de todos os outros, e não, a tua necessidade está no mesmo nível. Disso talvez eu consiga falar um pouquinho sobre a experiência pessoal que temos aqui em casa, né? A gente está tentando instigar principalmente no filho mais velho, a capacidade de ouvir suas próprias necessidades e ouvir aquilo que ele quer fazer. Então, um macetezinho que a gente tem aqui em casa é tipo assim, a primeira coisa que tu vai fazer quando surge algo é, eu quero fazer isso, então, né, ele tá se ouvindo primeiro. Se for um não nisso aqui, ele ainda precisa passar por outras duas perguntas, né? Algo que eu preciso fazer, algo que eu devo fazer. Se sim, né, se é algo que ele deve fazer, ele vai ter que passar por cima de sua necessidade, né? Porque tem algumas obrigações que todos temos que fazer, independente de querer, né? E aí, só num terceiro momento, é que ele deve perguntar: isso é algo que outra pessoa quer? E aí, se for algo que outra pessoa quer e passou pelos outros, pelas outras provas ali, então ele pode embarcar no que o outro quer, né? Mas só assim. E muitas vezes a gente inverte tudo isso, né? Primeiro a gente bota o que a pessoa quer fazer, o que o outro quer fazer. A gente, às vezes, aí a gente vai se questionar se é algo que a gente precisa ou não fazer. E, né, muitas vezes isso pode interromper o processo, mas dependendo da pessoa, a gente acaba passando por cima de um princípio nosso ou de alguma regra importante e só lá no final que a gente se ouve, né? Isso, claro, dá ruim. Então, pessoal, esse é o quarto capítulo. Muito obrigado aí por vocês terem ouvido até aqui. Deixem aí nos comentários se vocês estão lendo o livro, se vocês já chegaram no capítulo 4, se vocês sacaram alguma coisa diferente disso tudo que eu falei. E vamos se ajudando aí nos comentários sobre o livro. Forte abraço para todo mundo e até a próxima.